Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eureka. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de massa atômica. O cara fica contando piada sem graça aqui na hora da aula, entendeu? Aí a gente entra no vídeo rindo ainda dessas bobagens aí. Então vamos lá. Massa atômica do elemento. O que é a massa atômica, pessoal? Massa atômica, sabe o que é? É aquele númerozinho que está lá na tabela periódica. Se você abrir a tua tabela periódica, você vai ver o Na, que é o sódio, o Rb, que é o rubídio e tal, e todos aqueles elementos. Embaixo, no númerozinho de baixo, você tem um númerozinho que muitas das vezes é decimal, né? E aí você tem 12,01, 12, não sei quanto. Aquilo ali é a massa atômica, tá? Vold, como é que eu faço para calcular a massa atômica? Na maioria dos cálculos, você utiliza a tabela periódica ou então o examinador te dá a massa atômica. Ninguém fica assim, vamos calcular a massa atômica, não sei o quê. Mas nos exercícios iniciais é necessário que você aprenda a calcular a massa atômica. Para entender como calcular a massa atômica, é necessário que você entenda primeiro a ideia de isótopos, tá? Nós já falamos sobre isso, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho para a ideia de isótopos. Mas o que é um isótopo? O isótopo são elementos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Esta diferença no número de massa vai provocar uma apresentação na natureza diferente deste elemento. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: imaginemos, e isso aqui é uma questão apenas fictícia, tá, pessoal? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Imaginemos que eu tenho uma aluna chamada Jade. E aí, a Jade, existem várias Jades. As Jades, elas se apresentam na forma morena, loira ou ruiva, tá? Sobre diferentes aspectos. Nós temos as Jades que se apresentam sobre diferentes aspectos. A questão é o seguinte: foi realizada uma pesquisa e tal por um instituto de pesquisa importante do Brasil, e aí verificou-se que 85% das Jades, elas são morenas. 15% são o quê? Loiras e 5% são ruivas. 5% são ruivas. O que acontece? Isso aqui é a frequência com que as Jades aparecem nos mais diversos aspectos. Então, 85% são morenas, 15% são loiras e 5% são ruivas. A mesma coisa acontece na química. Então, eu tenho isótopos que se manifestam de maneiras diferentes e há uma frequência com a qual estes isótopos aparecem. A frequência de uns é 85%, a frequência de outros é de 15%, a frequência de outros é de 5%. O isótopo, a importância do isótopo no cálculo da massa atômica vai se manifestar dessa forma. Então, vou mostrar um exemplo para vocês, para que isso fique mais tranquilo. Na prática, a massa é calculada pela média ponderada das massas dos isótopos dos elementos e as suas porcentagens. Então, você vai precisar saber a massa do isótopo, certo? Não é do elemento Jade, é a massa da Jade morena, a massa da Jade loira, a massa da Jade ruiva. Então eu tenho a massa da Jade morena, multiplico pela porcentagem. Eu tenho a massa da Jade loira, multiplico pela porcentagem. Eu tenho a massa da Jade ruiva, multiplico pela porcentagem e no final eu divido tudo isso aí por 100. Voltando para a química aqui, eu tenho o elemento cloro com número de massa igual a 35. A frequência com a qual ele aparece na natureza é de 75%. Eu tenho outro elemento cloro também, com o número de massa 37, a frequência com a qual ele aparece na natureza é de 25%. Como é que eu vou calcular a massa atômica do cloro? Massa atômica do elemento principal aqui. Como é que eu faço? Eu vou pegar a massa do isótopo e multiplicar pela frequência com a qual ele aparece. Então ficaria massa igual a 35, que é o número de massa do primeiro, vezes 75, que é a frequência com a qual ele aparece na natureza. Somo com 37, que é a massa do segundo, o número de massa do segundo, vezes 25, que é a frequência com a qual ele aparece na natureza.
divido tudo isso aí e vou dar a massa atômica do cloro. Então repare que eu uso a massa dos isótopos, tá? Eu uso a massa dos isótopos para dar a massa do elemento. Então massa atômica é uma média ponderada da maneira como a gente mostrou aqui para vocês, certo? Vou de tranquilo, entendi como é que a gente calcula a massa atômica. Mas eu já ouvi falar também da massa molecular. E aí, como é que a gente trabalha com a massa molecular? Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, então o que é a massa molecular? O conceito de massa molecular é semelhante ao conceito de massa atômica. Só que você vai ter que trabalhar o seguinte, em geral, é massa molecular, né? Vai ser uma molécula. Você vai ter que fazer o quê? Calcula a massa de um, se ele não te deu, você vai ter que calcular. Mas na maioria aparece na tabela periódica. Então você vai pegar a massa atômica de um elemento, a massa atômica do outro, a massa atômica do outro, pegar a massa atômica de todo mundo, certo? Que forma a tua molécula e aí soma todo mundo. Vamos pegar aqui como exemplo o H2O, tá? O hidrogênio, ele tem massa igual a 1 U. O U é a unidade de massa atômica que serve também para massa molecular, certo? Então o hidrogênio tem massa igual a 1 U. É só dar uma olhadinha na tabela periódica que você vai conferir isso aí. O oxigênio tem massa igual a 16 U. Dá uma olhada lá na tabela periódica. Ocorre o seguinte, na molécula da água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então o que eu faço? Eu vou pegar a massa do hidrogênio, que é de 1, e multiplicar por 2, porque aparecem 2 átomos de hidrogênio. Eu vou ficar com o quê? 2 mais os 16, que é a massa do oxigênio. Somando tudo, eu vou obter o quê? 18U, essa é a massa molecular. Então, a diferença da massa molecular da massa atômica. Na massa atômica você calcula através da média ponderada. A massa molecular, você soma as massas atômicas. Se você tiver mais de um átomo, aí você tem que prestar atenção no que diz respeito a isso aí, tá ok? Existe uma observaçãozinha que eu vou dizer para vocês, para finalizar essa ideia, que é a seguinte, cuidado com a massa dos sais hidratados. Neste caso aqui, você tem, se você prestar atenção no slide, um 5 à frente do H2O. O pontinho ali, pessoal, é representativo. Ele não quer dizer que você tenha que multiplicar, tá? Isto não é uma multiplicação. Qual é a diferença deste exemplo para os demais? Como eu tenho o 5 à frente do H2O, o coeficiente dele é este, você vai fazer o quê? Você calcula a massa atômica do cobre, no caso é só buscar lá na tabela periódica, a do enxofre, a do oxigênio você tem aqui nesse exemplo, a do oxigênio você vai ter que multiplicar por 4, porque você tem 4 átomos de oxigênio. Você calcula a massa do H, você tem a massa do H, multiplica por 2. A massa do oxigênio, este 5 que está como coeficiente, vai ser multiplicado por quem? Pela massa do H2O. Então, após achar a massa do H2O, e nós fizemos isso no exercício anterior, nós sabemos que é 18, você multiplica pelo 5. Então, esta segunda parte aí vai ficar como? 5 vezes 18, que é a massa do H2O. Cuidado com esses sais aí, tá tranquilo? Pois então, a respeito de massa atômica, o que nós tínhamos a respeito de massa atômica molecular, o que nós tínhamos era isso. Um grande abraço para todo mundo. O segundo semestre começou, vai começar com tudo. Vamos estar postando várias aulas aí no canal. Mandem sugestões, diga quais são as suas necessidades, compartilhe o canal, dá um like, tá dando a maior sorte. Então, até a próxima aula e um grande abraço.